Glória a Deus. Você também deve estar com muita saudade de tudo que aconteceu, mas isso nos aponta para o que ainda virá, e a gente crê, né, que o que virá são coisas grandes, tremendas, que o Senhor tem para cada um de vocês, para essa igreja. Mas eu quero deixar aqui a minha gratidão a você que esteve conosco no culto da virada, agradecer a minha esposa, a pastora Ivone, que incansável, né, organizou todo o projeto virada, louvar a Deus porque você esteve aqui, você comprou a ideia e foi um sucesso. E os irmãos muitos estavam falando que nunca tinham participado de um encontro de virada, e foi algo marcante. Que bom que você gostou. E estão me perguntando, e a vigília? Fique tranquilo, a vigília também já está na agenda de 2026, né? Foi também marcante a nossa vigília no ano de 2025, 2026 teremos mais de uma, né, pastor Pete, né? Vai ser mais de uma, no mínimo aí, eu acho que umas, vai depender dele, né? Deixar com ele aí, com o pastor Cadu, com o pastor Moisés, os mais novos. Eu só venho para cá para pular e para dançar, né? E louvar a Deus. Mas, né, a vigília também foi marcante demais. Então fica aí a dica para você. E por último, nós disponibilizamos no Linktree um relógio de oração. Nós estamos começando o ano, hoje é o primeiro encontro do ano, e nós temos um tema que Deus tem colocado no coração do bispo André, bispo desta denominação, que é amadurecer e frutificar. No encontro da manhã a gente está falando sobre a vida do discípulo nesse processo do amadurecimento, e hoje a gente vai começar falando sobre o frutificar no encontro da noite. E o nosso desejo é que você, como discípulo do Senhor, como filho amado do Pai, possa enganjar, né, essas duas palavras como meta e como objetivo para o ano de 2026. E não tem como, gente, a gente precisa estar alinhado com o Pai. E o alinhamento com o Pai é através, a gente sempre tem dito isso para você, eu vou repetir, da sua palavra e da nossa intimidade com Ele. E a intimidade não vem apenas com a palavra, mas também com a oração. E eu quero parabenizar o time de intercessão dessa igreja, Irã, né, que de uma forma assim bem tranquila estabeleceu um relógio de oração. Já está aí no Linktree. Se você quiser fazer parte, a gente entende que nada aqui é forçado. Aliás, tudo forçado não funciona. Funciona por um período. É igual eu falar para você: olha, é importante você ter um devocional diário com Deus, e no seu devocional você lê pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia, e no final do ano, o que é que vai acontecer? Você leu a Bíblia toda em um ano, porque já está sistematizado que se você ler de 3 a 4 capítulos por dia, quando chegar no final do ano, parece muita coisa, né? Mas no final do ano, você zerou a palavra de Deus. E aí parou? Claro que não. Próximo ano, vamos fazer tudo de novo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E na medida que eu me debruço na constituição do reino de Deus, no mandamento estabelecido pelo Pai através da sua palavra, eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, eu vou frutificando, eu vou produzindo mais e mais, e vou entendendo o meu propósito e a minha missão. Mas para que isso aconteça, eu preciso tomar decisões. E aí a gente deixa algumas ferramentas para você tomar decisões, né? Uma das nossas líderes do Nova Vida Kids, ela testemunhou aqui para você que ela, mesmo sendo uma cristã há bastante tempo, ela tinha alguns bloqueios, algumas coisas nela que precisavam ser resolvidas. E querido, aqui estamos todos em construção, ninguém está pronto. Eu creio, pelo menos é
um achismo meu, que quando eu estiver pronto, eu vou estar com o Pai, né? Mas aqui na terra estamos todos em construção, e o 30 semanas é para você que está em construção, que precisa, né? Que de repente vivenciou algum trauma, algum problema, alguma coisa que você está lá atrás preso, ou alguma coisa que você tem como prisão também, algo que está lá na sua ansiedade, algo que está no seu futuro, e o futuro pertence a Deus, e essa ferramenta vai te ajudar, ela vai inaugurar nesse ano. Não tem como a gente fazer 2 ciclos, serão um ciclo só, pela ferramenta que é e pelo processo que você precisa passar. Algumas pessoas estão perguntando se o valor que você vai investir é um valor mensal. Claro que não, a gente está enxugando o máximo. O objetivo é você estar pegando esse investimento que você vai fazer, você vai estar comprando material didático que vai ficar com você, e na medida que você for fazendo, cada semana você vai sendo curado, restaurado, através das suas decisões, e se permitindo, porque nada acontece na vida do discípulo se a gente não permitir, se permitindo a ação do Espírito Santo em restaurar você e fazer você semelhante a Jesus. Amém? Então, no Linktree você tem todas as informações de tudo que vai acontecer, né? E essa ferramenta aí, eu creio, vai ajudar demais você. Vamos frutificar. Eu pedi a Deus um tema e um texto. O texto, né, é João capítulo 15, a partir do versículo 1, o evangelista João, o evangelho de João, nos dá, né, uma direção do que é uma vida frutífera, do que é, né, o caminho que a gente precisa começar a trilhando. Evangelho de João, capítulo 15, vai ser projetado aí no nosso data show, mas diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira. Ali está toda ela, né, como uma forma de ficar claro para você ler, né, em maiúsculo. Mas se você está aí com a sua Bíblia no seu celular, ou ela física, você vai observar, né, e na leitura da palavra de Deus, a gente como discípulo, a gente precisa degustar aquilo que Deus está nos dando como alimento. E a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, mesmo sendo um início de frase, eu não sou um professor de português, mas essa frase ela começa exercendo uma orientação para a gente. E sempre que você vai ver no início da frase ou no meio da frase, falando da pessoa de Jesus, dos nomes que Jesus tem, daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele realiza na nossa vida, você vai ver sempre em maiúsculo todas as informações para nos chamar a atenção. Isso é uma forma de chamar a nossa atenção. Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Tem várias videiras, mas Ele é a verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E aí ele fala para os discípulos e para a igreja que estava começando com ele: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, está em Jesus, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, a videira é Jesus, assim também vós, nós, a igreja, se não estivermos nele. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim
e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Até aqui. Feche os teus olhos, Espírito Santo. Nós estamos diante de um texto maravilhoso, como sempre. A palavra de Deus nos traz a revelação de quem é o Pai, dos princípios, do valor, de tudo que o Pai tem para nós, e nós te amamos por isso, Espírito Santo, porque você nos revela a palavra que é Jesus. Portanto, nesta noite, nós estamos iniciando, Senhor, nesse segundo ano, falando de discipulado, mais um corte, né? Como a gente falou pela manhã, aonde nós entendemos que o discípulo precisa frutificar, e nós queremos, Senhor, que a nossa vida seja uma vida frutífera no teu reino. Portanto, fala conosco, que essa palavra ela possa cair numa uma vida próspera e abundante, e que essa palavra possa produzir resultados excepcionais na vida desta igreja. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Você pode dar graças a Deus. Nessa passagem do Evangelho, nós estamos encontrando uma ilustração apresentada por Jesus. Jesus, ele usa sempre coisas que ele vê, como o mar, como as plantas, como as árvores, e ele usa também uma figura de linguagem para nos orientar e nos ensinar algo que é fundamental na vida do discípulo. E Jesus está apresentando isso aos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e todos os outros, e ele está falando sobre a necessidade que nós, como a igreja do Senhor, como os discípulos do Senhor, necessitamos dessa frutificação como seguidores de Jesus. E nós já sabemos, né, que é excepcional e fundamental você e eu darmos frutos. Sua vida, a minha vida, deverá, após o novo nascimento, após a gente ter se rendido ao Espírito Santo, nós iniciamos um processo de crescimento como filhos amados de Pai, mas o desejo dele é que você e eu frutifiquemos, cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E o desejo de Cristo, o desejo do Espírito Santo é que você reproduza os frutos, que nada mais são do que o caráter de Jesus. O texto de João nos ajuda a compreender esse assunto. E a gente sabe muito bem que o caráter de Jesus, a essência de Jesus, está estampada, né, no seu amor, na sua graça, nos atributos que há ali em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, que o Espírito de Jesus reproduz na vida daquele que nasceu de novo. E tudo começa com o amor. Jesus então é a videira. Dentro desse texto, Jesus é a videira, e ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. A figura, né, da videira é algo muito tranquilo para quem mora em Israel. É um fruto que eles conhecem, é algo que eles conhecem, e Jesus pega aquilo que eles conheciam para falar
que essa videira que eles estavam vendo tipificava ele, o Senhor Jesus. E os israelitas não tiveram problema para entender isso, né? Eles entenderam tranquilamente. Talvez para nós, Jesus precisaria dizer, né? Eu sou a bananeira, né? Que é uma fruta que a gente conhece muito bem, né? Mas para eles lá, a figueira é algo que faz parte do dia a dia do israelita. Que Cristo então está comparando a videira a Ele mesmo, e que através da nossa conexão com Cristo, da nossa entrega a Cristo, nós vamos produzir a semelhança do nosso Senhor. E ele fala que o Pai é o lavrador, o Pai é Deus, o Pai é o agricultor, né? O Pai é o lavrador. O texto aqui diz que o Pai é o lavrador, e ele diz: esse agricultor, esse lavrador é aquele que cuida da videira, é o Pai. Deus é o que planta a videira, que é Jesus. Deus, através do seu grande amor, né, idealizou um projeto de resgate desde o princípio, lá em Gênesis capítulo 3, aonde da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E assim aconteceu com o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, com o nascimento físico de Jesus Cristo, com o seu ministério terreno de 3 anos aqui nessa terra, com a sua morte naquela cruz, e tudo isso já estava pré-estabelecido. Gálatas nos ensina que Cristo veio na plenitude dos tempos, num tempo certo, num cronos de Deus, no cronos não, no kairós de Deus, num tempo certo, para que todos aqueles pudessem entender tudo que já havia sido escrito desde o Antigo Testamento e estava agora no Novo Testamento se materializando na redenção através do sacrifício de Jesus. Deus é o que planta então a videira, e Jesus nasceu de uma mulher, nasceu por obra e graça do Espírito Santo, foi criado por essa mulher e seu marido, Maria e José, foi educado, foi ensinado, se tornou um profissional. Você já sabe muito bem, os pais ensinavam as suas profissões para os filhos, e Jesus aprendeu a profissão do seu pai, que era José, carpinteiro, e até o seu chamado, até ele começar a exercer o ministério do Pai maior, do Pai que o havia gerado, do Pai que o havia idealizado como Salvador de toda a humanidade, ele cumpriu todos os protocolos, todos os processos, até chegar ao seu 30º ano e começar, através do seu batismo nas águas, iniciar o seu ministério de pregação das boas novas, da salvação de todos aqueles que ouviam, criam, recebiam Ele como Senhor e Salvador. Jesus então fala para a gente que o Deus Pai plantou a vinha, que é Jesus, no coração de toda a humanidade. Nós somos chamados de ramos, os discípulos, os cristãos, a igreja, em todas as eras, desde o início lá com Jesus, a implantação através do apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, até o dia de hoje. Ou seja, mais de 2000 anos, nós temos aí a igreja do Senhor Jesus sendo uma voz que clama, uma voz que prega a libertação, a transformação de todo aquele que, ao ouvir a mensagem, é receptivo a essa mensagem, e através dessa recepção há nele uma nova vida. Nos tornamos então os ramos, os discípulos. Jesus então nos leva ao conhecimento que, como os discípulos, nós somos os ramos e não podemos andar sozinho. Você pode repetir isso comigo? Eu não posso, eu não devo andar sozinho.
E aí o que ele fez na nova aliança? Ele vos enviou, nos enviou o Espírito dele. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Espírito, o Consolador, e ele estará para sempre convosco. E João 14, João 15, João 16 vai falar dessa pessoa para você. É só você retroceder algumas páginas da sua Bíblia ou do seu celular, que você vai ver quem é essa pessoa. Ele está agora na regência, ele tem agora uma missão: glorificar a obra consumada de Jesus na cruz e o plano da salvação que Jesus estabeleceu enquanto esteve aqui nessa terra. E o Espírito Santo agora está em nós, nos ligando à videira e nos conectando ao Pai. E nós como ramos, e nós como ramos, nós não podemos nos afastar da videira. Jesus está falando isso claramente. Eu não posso andar sozinho, você não pode andar sozinho, e nós precisamos, como ramos, estar ligados a Jesus pela fé. A fé é a ferramenta que me liga a Jesus. Eu o recebo como Senhor e Salvador, eu recebo o plano da salvação, você também recebeu, e ao recebermos esse plano, ouvimos a voz da verdade. O Espírito Santo veio e convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Você creu, porque você ouviu, e a partir do momento que você creu, você abriu o seu espírito para que a sua vida agora se tornasse morada, casa desse Deus Pai. E Romanos capítulo 8 diz agora que você é guiado como ramo pelo Espírito Santo. Eu e você não damos mais nenhum passo sem a orientação do Espírito Santo, porque ele vai me guiar a toda a verdade. Ele vai dizer para mim como ser um pai melhor, um pastor melhor, um marido melhor, um profissional melhor, um servo de Cristo melhor. E eu vou crescendo na graça e no conhecimento, na medida que eu vou aprendendo com o Espírito Santo. Somente vamos ter a vida ligadas a Cristo pela fé, na crença que foi enviado agora Jesus Cristo, que através da sua morte, da sua ressurreição, ele nos deu uma nova oportunidade de vivermos o plano original estabelecido por Deus. Porque quando Deus criou toda a humanidade, o plano principal era que você e eu fôssemos eternos. Só que o pecado degenerou a eternidade, o pecado rompeu esse ciclo, mas graças a Deus, que pelo amor que o Pai Trino tem por você e por mim, você pode dar graças a Deus, Ele vai ao encontro daqueles que se afastaram, vai ao encontro daqueles que estavam separados, e dá a eles uma nova chance. Você e eu temos em Jesus uma nova chance. Você e eu em Jesus recebemos uma nova oportunidade. E através da fé, através da mensagem da cruz, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E a partir desse momento você não consegue fisicamente explicar, mas você começa a entender o plano maior de Deus com a sua vida. Você começa a entender os objetivos que Deus tem para você. Você começa a ser mais sensíveis às coisas que Deus sonhou com você.
E aí você começa a se alinhar, porque você agora, como ramo, está ligado na videira. Você agora é uma nova criação. Você nasceu de novo. Você entendeu o plano da salvação e você começa agora a ter o desejo de ser parecido com a videira. Você começa agora a querer ser parecido com seu irmão mais velho. Você começa agora a andar com seu irmão mais velho. Você começa agora a entender o plano da salvação. Você começa agora a olhar para aqueles que ainda não conhecem o plano da salvação e ter deles uma sensibilidade, ter deles um carinho por eles, para que eles possam também receber o que você recebeu. Você não ganhou a quina, que estava em bilhões aí. Não, você ganhou muito mais do que a quina. Você ganhou a vida eterna. E você tem agora o prazer de apregoar essa vida para aqueles que precisam e carecem, e estão às vezes já com a quina no bolso, mas estão sem paz, sem salvação, sem certeza de vida eterna, estão ainda infelizes, tristes, amargurados, porque todas essas necessidades humanas só serão preenchidas quando nós reconhecemos a nossa necessidade de estarmos enxertados na videira. E aí, enxertados na videira, que é Jesus, nós continuamos agora a ter o mesmo pensamento dele, o mesmo sentimento dele, a mesma mentalidade dele, na medida que amadurecemos e começamos a frutificar. Jesus então está falando isso para os seus discípulos, que eles não poderão andar sozinhos. Por isso que Deus estabeleceu a igreja, não uma denominação, tá gente? A igreja. E Cristo, ele fala para Pedro: tu és pedra pequena, eu sou a pedra grande. Todos aqueles que estiverem edificados em mim, todos aqueles que estiverem firmados em mim, nunca terão sede, nunca terão fome. Então, a igreja, ela foi fundada e ela foi estabelecida por Cristo. Por isso que ele diz na sua palavra: ninguém poderá acabar com a igreja. A igreja é um projeto de Deus. Você pode dizer amém por isso? A exemplo disso, eu estava lendo essa semana alguns irmãos nossos que estão nos lugares mais terríveis para se pregar o evangelho, mas eles estão lá fundamentados como igreja, crendo que Jesus é a porta, crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, crendo que não importa o que fazem com eles fisicamente, eles continuam pregando o amor de Deus, a graça de Deus e a salvação através do poder do evangelho, que é Jesus. Somos então, gente, e somente então ligados a Cristo pela fé e tendo nele a convicção enraizada de todos os seus princípios, que nós agora estaremos levando esse amor, esse fruto que está em nós. Fora de Cristo, a gente não consegue fazer isso. João 3,36 vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Precisamos então hoje, agora, se somos chamados de ramos, cristãos, discípulos, frutificar. E nós precisamos então produzir frutos. E para isso, você e eu estamos em Jesus, estamos arraigados nele, fundamentados nele. E se Jesus é amor, se eu quero ser parecido com ele, o amor dele vai também exalar na minha vida, nas minhas ações, naquilo que eu falo, naquilo que eu digo. Se Jesus é graça, eu também
estarei revelando a graça. Se Jesus é o Salvador, eu estarei transmitindo a salvação com todo o meu ser, com toda a minha intensidade, àqueles que precisam de Jesus. Frutíferos. Esse é o desejo de Jesus para nós, frutificarmos. Somos nós os ramos que vamos dar frutos. Somos nós aqueles que Jesus investiu e disse: eu acredito em você. Você pode bater no seu peito aí e dizer: Jesus acredita em mim. Você pode falar isso mais uma vez? Jesus acredita em mim. Uau! Os anjos queriam fazer o que ele investiu em mim e em você para fazer: pregar o reino e as boas novas de salvação. Jesus acredita que você, no seu trabalho, pode fazer isso, na sua vizinhança você pode fazer isso, conversando com seus amigos, num restaurante você pode fazer e deve fazer isso, com tuas ações, com a tua fala, com a tua maneira de se comportar, nos negócios que você faz, em tudo. Porque se nós estamos nele, tudo que há em nós vai glorificar a ele. Não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Não é nada sobre você, é tudo sobre ele. E nós precisamos entender, como discípulo, que ele espera que eu diminua e ele a cada dia cresça. Mas para que isso aconteça, eu preciso, como ramo, estar nele. Eu preciso entender, nós como ramos, então, vamos dar frutos, e por isso nós somos limpos por ele. Através do que, Marcos? Da palavra e da oração, da comunhão com a palavra. Porque se eu preciso de orientação, ele vai me dar através da palavra. Ele vai me ensinar através da palavra, porque a palavra é a essência dele para a minha vida, e com a oração eu recebo dele os atributos e as ferramentas divinas para entender que a minha luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade. Ou seja, você é humano, está lutando com algo que não é humano, e para que você lute de uma forma eficiente, Deus te deu a munição certa. Sabe o que são? 1 Coríntios, capítulo 12, são as ferramentas que o Espírito Santo dá a você: espírito de revelação, espírito de profecia, dons sobrenaturais. Ele deu isso a nós, a igreja. E para quê, Marcos? Para que eu seja agora importante. Marcos, agora eu vou impor as mãos e vou zerar o UTI do Albert, eu vou zerar os enfermos do... Não é nada disso. Ele te deu essas ferramentas para você glorificar a ele. O Evangelho é libertação, o Evangelho é transformação. O Evangelho não é apenas uma promessa que você e eu viveremos eternamente agora salvos. O Evangelho é muito mais, é uma revelação plena do que é o reino de Deus, e nós agora, com esse entendimento, nós possamos envolver os outros, para que eles aprendam, pelo poder do Espírito Santo, pela nova criação em Cristo Jesus, o que é ser um filho de Deus, o que é ser agora um discípulo amado de Jesus. E quando a gente entende isso, nós cumprimos o nosso propósito, a nossa missão, e nós estaremos povoando o céu através da nossa vida. Então, queridos, nós somos esses ramos que precisamos diariamente produzir os frutos, e Deus te deu já
todas as ferramentas necessárias. Você pode dar graças a Deus? Pega seu celular aí, anote quais são essas ferramentas. Uma delas está em Gálatas capítulo 5, 22 em diante. Está vindo fresquinha do céu, né? Ele diz para você assim, ó: se você agora andar em espírito, jamais você vai satisfazer as obras da carne. Você vai abalar toda a estrutura dessa humanidade, porque de você fluirá o amor. Uau! De mim fluirá o amor de Jesus pelos perdidos, o amor de Jesus por aquelas pessoas que você nunca conseguiria amar, mas Jesus em você vai dizer para você: olha, ele é meu filho, ela é minha filha, eu morri por ele, eu dei a minha vida por ele, fale de mim para ele. E aí você fala, e aí subitamente, lembra de Jonas? Quantos aqui lembram de Jonas? Né? Quem não lembra, eu vou relembrar para você. Jonas, um judeu, achando que Deus só estava com a tribo dos judeus, ele recebe uma missão de Deus: vá a Nínive e pregue o evangelho àqueles caras. Quando Jonas ouviu isso, eu vou dizer para você quem eram os ninivitas: carniceiro, comia gente viva, botava gente no fogo, eles faziam maldade. Imagine assim, a pessoa assim, fora do normal, eram os ninivitas. E aí Deus fala para Jonas o quê? Fala de mim para esses caras. Jonas faz o quê? É ruim, Senhor. O céu para eles, o céu é para mim, que sou certinho, direitinho, vou à igreja, dou meu dízimo, dou minhas ofertas. Jesus falou: mas eu morri por eles também, eu tenho amor por eles também, vá lá e fale do meu amor para eles. E aí você conhece a história, né? Jonas foi? Não, claro que não. E aí ele foi o quê? Se Deus mandou ele para a direita, ele foi para a esquerda. Só que, queridos, Deus ama a todas as pessoas. E Deus foi falar isso com Jonas: Jonas, vai lá. Você não vai não? Então tá bom, vou te botar na barriga do peixe. Você não quer ir por livre e espontânea vontade, vai por livre e espontânea pressão. E o peixe conduziu e colocou Jonas aonde? Na terra dos ninivitas. Puxa vida, Senhor, tu me trouxe para cá, o que eu faço agora, Senhor? Eu te dei uma missão. Qual é a missão? Fale que eu sou o Salvador, fale que eu sou o Libertador, fale que eu posso transformar essas pessoas. Tá bom, Senhor, eu vou fazer isso. Já que o Senhor me trouxe aqui, eu vou fazer. Mas fez, sabe, daquele jeito humano. Conclusão: quando ele falou assim: esses caras são tudo cruéis, são da pá virada. Quando eu começar a falar quem é Jesus, o que eles têm que fazer, a forma que eles têm que ser reconectados com o Pai, eles não vão fazer isso. Você lembra o que aconteceu? Todos eles se arrependeram, tiveram uma metanoia. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. E diz a palavra de Deus que o rei de Nínive mandou, naquela época era a antiga aliança, o Antigo Testamento, e um ato de contrição, um ato de reconexão com Deus, era um sacrifício. E aí o rei mandou todos os animais, todas as pessoas se vestirem de pano de saco. Era uma roupa de humilhação, era uma roupa física, que eles reconheciam que eles estavam precisando se reconectar. Quando Jonas viu aquilo, ele falou: não, Deus, não, você está brincando comigo, Deus. E para nossa surpresa, gente, o amor de Deus alcançou aquela nação, aquelas pessoas. Então a nossa missão como discípulos, nós não temos que achar que é para um ou para outro o Evangelho é para todo mundo. Deus te deu uma missão: ide por todo mundo, pregai o meu amor a toda criatura. Quem crer
e for batizado, será salvo. Então qual é o meu papel agora, como discípulo que estou no ramo? Pregar, falar e deixar com o Espírito Santo essa conexão com a videira. Esse é o nosso papel, querido, essa é a nossa missão. Somos os ramos, e na verdade esse é o desejo de Deus, que a gente se alinhe ao seu plano. O plano de Deus é que toda a humanidade entre na luz que é Jesus, viva guiado pela luz que é Jesus. E nós somos convidados a termos essa postura, a essa atitude. Agora, uma outra coisa que Cristo nos motiva e diz: permaneçam em mim. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Se vós, versículo 7, estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Diga comigo, tudo. Não ouvi você. Diga comigo, tudo. Tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pastor, então posso pedir um carro zero? Ah, você pode. Deus vai te dar? Sim ou não? Depende. Porque esse tudo que você e eu pediremos, ele tem uma conexão com uma coisa. Eu peço a Deus tudo que está atrelado e linkado à sua palavra. Ok? Mas eu posso pedir as coisas dessa vida? Posso. E Ele pode me dar? Pode. Mas eu preciso estar sempre conectado ao meu pedido à palavra, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então esse é a conexão. E Cristo está dizendo: como permanecer em mim. Vemos aqui que não basta estarmos apenas ligados à videira, a gente precisa permanecer. O conceito da permanência guarda relação com a demonstração de dependência, obediência, compromisso com o Senhor. Então, se você e eu estamos permanecendo nele, obviamente eu estou dizendo para ele: preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede, como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Não posso esquecer. E aí eu vou estar dizendo para ele que eu preciso dele, que eu dependo dele, que eu vou ter compromisso com ele, que eu vou exercer o meu papel. Ele nos orienta e nos diz que nós somos corpo. Olhe para mim. Tenho 2 braços, você também, 2 pernas, você também, mãos, pés, tronco, partes internas que a gente nem conhece, só um médico, a cabeça, 2 ouvidos, uma boca, um nariz. Esse é um ser humano normal, né? Cabelo. O que ele está querendo dizer com isso? Que cada parte do corpo, ela é importante, que ela tem uma funcionalidade. Você já machucou esse cantinho aqui da unha? As irmãs, né? A manicure, quando tira aquele bife, né? Se o alicate estiver enferrujado, então, misericórdia, né? Vai enferrujar, vai inflamar, vai dar aquela... E aí, gente, a gente percebe que esse cantinho aqui é muito importante. Cada um de nós somos chamados de corpo, então todos nós aqui somos importantes para essa congregação.
Você é importante. Agora, qual é a sua parte no corpo? Qual é a minha parte no corpo? Eu preciso entender qual é o meu papel no corpo e agir para que o corpo, que é a igreja, diga graças a Deus, possa funcionar. E aí você viu a pastora Ivone pregando aqui no culto da virada, né? Nós temos parte do corpo, desde lá do estacionamento, que recebeu você, que disse para você: olha, seu carro tá encostando demais aqui no outro, né? Se você veio de carro, se você veio de moto, os irmãos falaram para você: olha, cuidado com a sua moto, deixa ela aqui guardadinha. Quando você passou por aqui, o grupo de recepção, do acolhimento, né? A turma do Laranjinha aqui deu para você uma bala, disse para você: ó, que bom que você veio, colocou frases para você. Cada um de nós somos partes integrantes do corpo. Olha, o som que você está ouvindo é o meu time de mídia ali, que está fazendo esse som chegar em todos os lugares do mundo. Essa imagem chegar através de uma transmissão, e ai de mim se eu não tivesse esse time, porque eu não poderia estar falando para tantas outras pessoas que não estão aqui. Todos nós temos uma importância no corpo de Cristo. Você tem um papel fundamental. Agora, o que precisamos fazer para permanecer em Cristo é depender dele, obedecer, ter um compromisso com o Senhor e exercermos o nosso papel até o fim. Ah, Marcos, mas eu queria ser um pregador. Legal, excelente coisa você deseja. Eu queria ser um bispo. A Bíblia também diz: excelente coisa você deseja. E o que você tem que falar? Você vai falar para Deus, você vai dizer para Deus, mas enquanto isso não se materializa, você vai continuar sendo ramo, servindo aonde Ele te chamou para servir. Imagine se eu tivesse 3 braços. É possível isso? É possível alguém nascer com 3 braços? Mas uma anomalia. Poderia nascer alguém com 3 braços? Poderia. 2 cabeças? Poderia. Mas aí não é normal. Não é normal. E a gente precisa entender qual é o nosso papel, qual é a nossa missão. Tem um rapaz na Bíblia, o nome dele é Filipe. Ele foi chamado por Deus, está lá em Atos 6, para ser diácono. O que o diácono fazia? No crescimento da igreja, cuidava das viúvas, dos necessitados e dividia os recursos que chegavam na igreja, porque não havia INSS, não havia pensão, não havia toda essa proteção que você tem financeira hoje. Só que em determinado momento da chamada desse homem, Deus dá a ele um upgrade, e Deus o chama para ser evangelista. E ele exerce o papel de um evangelista. Então o que eu preciso fazer? Quando eu entrei na igreja, eu marquei essa frase, eu quero compartilhar ela com você: entra pela porta que Deus está te abrindo. Eu entrei numa igreja, não conhecia ninguém, falei: caramba, a igreja tinha muita gente como essa aqui. Eu falei: qual vai ser a porta que Deus vai entrar? Eu sempre gostei de cantar. Cantava no banheiro, cantava no chuveiro, cantava na rua, mas também conseguia cantar bem, razoavelmente bem, num coral. Deus falou: entra pelo coral. E eu entrei pela porta que Deus abriu. E a porta foi se abrindo, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E eu fui indo. Lá um belo dia me tornei diácono dessa igreja. Passou-se o tempo, o pastor me chamou a ser o pastor auxiliar dele, e assim sucessivamente. Gente, a gente não precisa, ficar preocupado, porque olha só, aquilo que é teu, é teu. O lugar que Deus te colocou, é teu. Se você está aqui, você tem uma missão, você tem um papel, você tem um propósito. Agora tem gente que ela adora cantar, mas ela canta muito bem aonde? No chuveiro. No chuveiro. E aí vem fazer o teste com o pastor Pete, né? E aí fica aborrecido com o pastor Pete, com o Eric, né?
misericórdia, né? Eric é uma bênção, mas deu uma nota fora do padrão. Ele falou: ih, desafinou, tá essa aqui, ih, desafinou, mas então vou fazer o seguinte: entra na escola do CDM, aí faz um convite. Ele está dizendo não para você? Está dizendo? Não. Ele está dizendo para você: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Agora, no momento, você precisa fazer o CDM. Você precisa fazer uma nova técnica. Vou te ensinar a respirar, vou te ensinar a dar as notas, vou te ensinar a não ter mais esse destoamento vocal. E tudo bem. O que você vai fazer? Eu vou para o CDM. Ah, não, fiquei aborrecido. Tudo bem, se você ficou aborrecido, entenda. A priori você estava entrando por uma porta que ainda não se abriu para você. Mas eu preciso entender as minhas limitações. Mas eu posso ser, de repente, não um bom cantor que o Eric e o Pete precisam, mas eu posso ser um exímio evangelista que fala do amor de Deus com propriedade. Eu posso ser uma pessoa que acolhe muito bem, que atende muito bem as crianças, que prega a palavra de Deus. Então, querido, cada um de nós precisamos entender qual é o nosso dom, qual é o nosso propósito. E entenda, Deus vai estar sempre te conduzindo à porta que Ele te chamou para você entrar. Você pode dizer amém? Permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer em Jesus, assim também nós não poderemos dar, se não permanecermos na videira. Quando guardamos os mandamentos do Senhor, provamos o nosso amor a Cristo, e o Senhor permanece em nós. Jesus é o Cristo revelado. Ele é a própria palavra de Deus, que nós possamos reter isso no nosso espírito. Quais são os frutos então que você e eu deveremos dar? Os frutos que glorificam o Pai. Eu preciso agora, como uma pessoa que estou sendo conectada na videira, eu preciso frutificar. E quais são os frutos? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Amor. Através do amor você vai ter longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia orienta-nos contra essas coisas. Não há nenhuma lei. E com isso a gente vai estar produzindo os frutos para Deus. Entenda que o fruto que você e eu estamos produzindo não é para nós. Os frutos são para o reino, são para Deus. E sim para Deus, e é o meu dever, o seu dever, frutificar e não receber a glória para mim. Lembra que hoje de manhã eu li o texto, né? Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro de Cefas. E aí Paulo pergunta: está Cristo dividido entre vós? Quem é Cefas entre nós? Quem é Paulo entre nós? Senão meros colaboradores de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. Então nós precisamos ter essa maturidade. E fazendo assim, gente, quem vai ser glorificado através da minha vida não é o Marcos, mas é Jesus. Quem vai ser glorificado através da sua vida é Jesus. E aí, através de Jesus, nós vamos propagar a mensagem da cruz. Nós vamos dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Nós vamos dar frutos. E os frutos em nós vai revelar o amor do Pai. Uma árvore boa, ela só pode produzir fruto bom. E eu creio que você é essa árvore boa. Você pode dizer amém? Esse é o desejo do Senhor Jesus. Ele não quer que eu seja apenas uma figueira cheia de folhas, sem fruto. Ela não vai ter vida, ela não vai cumprir o propósito. Mas nesta noite o Senhor, nesse primeiro encontro,
onde Ele nos chama a amadurecer e a frutificar. Ele começa dizendo para a gente: a caminhada, ela é maravilhosa quando nós nos rendemos e permanecemos com o Senhor. Uma figueira sem fruto, ela só é uma bela árvore, mas sem nenhuma utilidade. Que nós possamos entender isso. Eu não quero ser uma bela árvore, eu quero ter utilidade. E para que isso aconteça, para que Cristo em nós revele a sua glória, você e eu precisamos permanecer no Senhor. E nesta noite, eu quero que você, nesse momento, feche os teus olhos. Eu quero que você faça uma conexão com a sua mente, porque o desejo do Pai é que você e eu, como filhos amados, participantes desse corpo, integrantes desse corpo, tenhamos agora uma vida frutífera. E essa vida frutífera, Ele já te deu todas as condições para que isso aconteça. E Ele, nesta noite, Ele está nos chamando a um propósito. Ele está nos direcionando e nos dizendo: ide e deis muito fruto. Ele está nos convidando a um chamado de muitas emoções, de muitas experiências maravilhosas com Ele. E tudo isso Ele já concedeu a você como estratégia, Ele já deu a você como técnicas para você ser esse agente frutificador. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração aonde você e eu estaremos nos rendendo por completo ao amor e à missão do Pai, porque o desejo do Pai é que você e eu povoemos aonde Ele tem nos plantado. Nós estamos aqui nesse bairro, bairro de Bangu, e fomos convidados por Ele a sermos esse homem e essa mulher que está em Cristo, frutificando nele, porque sem Ele nada nós poderemos fazer. Feche os teus olhos, estenda suas mãos, repita após mim: Senhor Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu sei que Tu tens um chamado para mim, que Tu tens me colocado nesse corpo, nesta igreja, e a partir de hoje eu me entrego, eu me rendo a tudo que o Senhor sonhou para mim nesse lugar. Não importa aonde seja, mas o que importa é que eu sei que eu, como corpo, tenho um papel, tenho uma missão, tenho um chamado a realizar neste lugar. Aqui estão as minhas mãos, minhas pernas, minha vida, minha voz. Eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Usa-me como instrumento nas Suas mãos. Eu quero glorificar o Seu nome. Aonde o Senhor me levar, eu quero ser um canal transformador. Eu quero frutificar e conduzir outros a conhecer quem o Senhor é. Eis-me aqui, em o nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé,
Saiba, Deus vai te dar várias oportunidades a partir de hoje, no trem, no ônibus, na escola, nos seus vizinhos, para que através de você, vidas possam ser conectadas à videira que é Jesus. Você pode ficar de pé.